Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Pessoal, hoje recebo uma pessoa que já deveria ter feito parte do repertório do ONU Supremos há muito tempo, o professor Fred Didier Júnior. E o Fred, como bom processualista, ele vem trazer inquietações para o lado do constitucionalista aqui que vos fala. A gente vai falar um pouco sobre os acordos que o Supremo vem homologando e conduzindo nos últimos 5, 10 anos. E o Freud se propôs a escrever um artigo, que faz parte de uma coletânea, em que ele enfrenta alguns dos contra-argumentos trazidos por aqueles que, como eu, são avessos a essa possibilidade. E eu acho que ficou bem enriquecedor. Vocês sabem que eu sou muito afeito à teoria constitucional, então quando a gente traz outros elementos, principalmente do pessoal do processo, é sempre uma oportunidade nova de pensar, de refletir, de aprender mais, tanto para mudar de ideia, quanto para reforçar convicções com argumentos novos. Então, eu acho que ficou extremamente enriquecedor e eu acho que vocês vão gostar bastante. E claro, se você está nos escutando, se o 11 faz parte da sua vida, se o 11 faz parte da sua semana, se você está cada vez mais irritantemente persuasivo, você pode acessar o nosso Apoia-se e receber também os episódios com antecedência. Você ajuda o 11 a se manter de pé, além daquele joinha que você dá no nosso site, no nosso YouTube, no nosso Spotify, no nosso Apple Podcasts, além de se inscrever no canal, você também pode dar esse apoio direto para a gente e ajudar o programa a continuar de pé, porque vocês sabem que aqui é eu que mantenho tudo, eu que faço absolutamente tudo, desde a edição, a preparação, a gravação, host, e isso dá um trabalho danado. E pessoal, você também pode receber livros da nossa curadoria, junto com marca-página personalizado do Ulisses Centro de Estudos Constitucionais, do 11 Supremos, livros escolhidos por mim a dedo, que vão ser entregues na sua casa, para você ficar ainda mais persuasivo, mais do que a galera que simplesmente está ocupando os seus dias com o 11 Supremos Podcast. E claro, não poderia deixar de agradecer meus patrocinadores. Primeiro, minha querida Contra Corrente, editora do meu coração. A Contra tem um dos catálogos mais espetaculares do mercado editorial jurídico brasileiro e forneceu para a gente um cupom de desconto que reverte em comissão. Então, se você quiser acessar o catálogo da Contra inteiro com 25% de desconto, é só você ir aqui na descrição do episódio, pegar o cupom 11 Supremos 25 e fazer qualquer tipo de compra e você vai ter essa reversão aqui, vai ajudar a gente e vai deixar a sua estante mais bonita e a sua cabeça mais inteligente, não tenho dúvida disso. E por último, mas não menos importante, para os meus queridos amigos concurseiros, eu tenho um parceiro aqui antigo, que é um grande amigo, Felipe Augusto, que é o criador do Ouse Saber Cursos Preparatórios. E o Felipe tem cursos de primeira para ajudar você a encurtar o seu caminho até a aprovação. Então, se você está buscando um cargo aí de magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradorias e Delegado de Polícia, o Ouse é um lugar para você e eu espero que o cupom que o Felipe deu para a gente possa lhe ajudar. E esse aqui a gente não recebe nada, é só para ajudar vocês, pessoal. O cupom está aqui embaixo, é OUSE11. Fiquem à vontade e vão para cima. É isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o 11 Supremos, podcast do Ulisses, Centro de Estudos Constitucionais. Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Estou hoje em companhia de Leta, uma pessoa que já devia ter vindo aqui há muito tempo. Este ambiente que já teve todo tipo de celebridade não poderia deixar de contar com a presença de Fred Didier Júnior. Fred, antes da gente se apresentar, para quem é alienígena no direito brasileiro, ou a galera que pode não ser muito conhecedora do direito processual, por favor, seus 2 centavos, sua apresentação aqui para os nossos ouvintes. Porra, primeiro, Sobreira, obrigado pelo convite. Eu sou Fred, advogado e professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e sou diretor-geral da Faculdade Baiana de Direito. Para simplificar, né? Para simplificar. Eu acho que isso aí já resolve a minha apresentação. Se você quiser mais detalhes, aí você me pergunta. Bom, fique à vontade.
Fred, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tem gerado relativa controvérsia na doutrina, que é um tipo novo de competência que o Supremo se auto-atribuiu. E a gente tem posições mais extremadas negando essa competência, posições mais extremadas concedendo essa competência, e tem posições mais intermediárias que dizem, olha, pode para algumas coisas, não pode para outras, que é a ideia de o Supremo fazer acordos, homologar acordos e participar de acordos que são feitos, inclusive em ambiente de controle concentrado. Antes da gente começar com as controvérsias em si, vamos tratar do processo que acho que foi o estopim para o desenvolvimento disso, os elementos tanto jurídicos e eventualmente políticos que levaram o Supremo a enveredar por esse caminho. Veja, Sobreira, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás. E o passo atrás é o seguinte, que o Supremo é uma consequência, o que está acontecendo no Supremo é uma consequência de uma transformação, de um movimento do direito brasileiro como um todo, que é um movimento que, claro que qualquer fixação no tempo, assim, na história, é arbitrária, mas eu coloco uns 40 anos para cá. Se fosse para escolher um marco, eu colocaria 1990, quando o Código de Defesa do Consumidor ele altera a Lei de Ação Civil Pública de 85. Por que eu coloco esse marco? Porque naquele ano, com essa mudança, o CDC acrescenta à Lei de Ação Civil Pública o que hoje é bastante conhecido como termo de ajustamento de conduta, que é um acordo, veja, é um acordo em ações que envolvem direitos difusos, ou coletivos nesse distrito, sempre um espaço, até então um espaço em que a autocomposição era proibida, não se cogitava um acordo envolvendo direitos da coletividade. Quem poderia falar em nome da coletividade? E aí vem em 1990 o CDC e permite que órgãos públicos, como o Ministério Público, legitimados à propositura de uma ação civil pública, pudessem celebrar acordo para a solução de problemas relacionados à coletividade. Isso é muito transformador. Olhando retrospectivamente, talvez as pessoas não se deem conta, mas para alguém formado, como eu me formei nos anos 90, e que não sofreu o impacto na minha formação dessa mudança, eu fiz faculdade nos anos 90 e o direito público, para mim ali, era um direito rígido, inflexível, hierárquico, ultra formal. Imaginar qualquer tipo de transigibilidade envolvendo questões públicas era impensável, impensável. Basta ver que a gente aprendia nos anos 90 um dogma que até hoje muita gente aprende, infelizmente, que é um dogma que confunde interesse do ente público com interesse público. E, portanto, ente público envolvido não podia transigir porque ele representaria o interesse público. Isso já era errado lá atrás, quanto mais hoje. Pois bem, de lá para cá, Davi, nos últimos 36 anos, todo o direito brasileiro passou a ser impactado com a possibilidade de soluções consensuais. Todo. Não existe, não existe nenhum ramo do direito, nenhum, em que a solução consensual seja absolutamente proibida. Claro que, para cada ramo, o espaço de consensualidade muda. Ele é maior, menor, ele é mais regulamentado, menos regulamentado, isso é óbvio. Mas não existe nenhum. As últimas, ou melhor, os últimos enclaves contra a consensualidade, eram o âmbito penal, que desde 95 vem sendo
transformado, e hoje nós temos uma justiça penal consensual bastante consolidada. Depois, a probidade administrativa, porque havia proibição expressa na lei de improbidade a soluções consensuais, proibição essa que morreu na prática, a prática ignorava isso durante décadas, e depois veio uma lei em 2019, o pacote anticrime, e revogou essa proibição. E a jurisdição constitucional. O que é que começou a acontecer na jurisdição constitucional? Em ADIs, ADCs, ADPFs. Soluções consensuais começaram a aparecer como soluções razoáveis para conflitos, para problemas que muitas vezes não são resolvidos com duas possibilidades, ou seja, ou sim ou não. Há problemas em nível constitucional cuja solução é complexa, o problema de alta complexidade, cuja solução pode variar bastante. Se a gente entender que problema complexo é aquele que admite mais de uma solução, problemas constitucionais costumam ser complexos. Então, o Supremo começou aqui e acolá a aceitar soluções consensuais. E os agentes jurídicos, os operadores, e aqui eu falo não só indivíduos, mas também entes públicos, começaram a ver soluções consensuais no âmbito da jurisdição constitucional como um caminho bom para a solução dos problemas. E veja que a gente liga esses dois pontos, porque eu sou da linha doutrinária que defende que as ações de controle concentrado são ações coletivas. Eu adoto esse pensamento junto com Teori Zavascki e outros poucos, Cássio Carpinella Bueno. Eu entendo que as ações ADIM, ADC, ADPF são ações coletivas que tutelam direitos difusos ou coletivos neste distrito. Então, o Supremo aceitar acordos nessas ações é apenas uma etapa de um desenvolvimento histórico que me parecia inevitável. Então, veja, o Supremo exercer essa função, ou reconhecer essa função para ele, é um desdobramento inevitável do reconhecimento dessa função para o exercício da jurisdição no Brasil. A jurisdição está em processo de transformação, Sobreira, e talvez a gente pudesse conversar um outro 11 Supremo sobre isso, em pelo menos três eixos. Um eixo de mudança das funções jurisdicionais, um eixo de mudança da estrutura do Poder Judiciário, que vai ter que se alinhar a essa mudança de função, e um eixo de transformação de sentido do que se entende por inafastabilidade do Poder Judiciário, o inciso 35 do artigo 5º, que está passando por uma mudança de concepção, uma mudança dogmática de sentido de compreensão. Esses três grandes eixos de transformação do Poder Judiciário e da jurisdição me parece muito claros, e uma das dimensões de um desses eixos é a compreensão, o amadurecimento da função do julgador de homologar acordos em qualquer ramo do direito. O nosso desafio agora, eu já passo a palavra para você, é construir uma dogmática séria e que garanta que o Supremo exercite essa função com mais segurança, com mais previsibilidade, com mais transparência. Uma dogmática que proíba soluções consensuais em nível de jurisdição constitucional me parece que é uma dogmática que não resolverá os nossos problemas. Ela não está antenada para uma sociedade tão complexa, com problemas tão complexos e, ainda por cima, democrática. Porque sociedades complexas, com problemas complexos, autoritários, os problemas são resolvidos de forma fácil. Numa democracia, todo mundo podendo falar, todo mundo podendo se manifestar, todo mundo podendo se defender, problemas complexos são resolvidos de modo complexo. E a solução consensual me parece um caminho muito virtuoso. Peraí, já antecipou um pouco a conversa. Eu quero que a gente entre nessa parte da controvérsia que a gente tem sobre a possibilidade e eventuais as posições que existem entre elas
Eu acho que esse aí vai ser o cerne da nossa conversa. Mas eu não queria que a gente começasse com isso aqui, até porque se a gente começar com isso aqui, o pessoal vai olhar assim, não, não tem mais o que escutar, não. Já escutei o que eu tinha que escutar. Então eu queria construir que a gente construísse um raciocínio um pouquinho mais puxando dos casos históricos que foram estabelecendo isso daqui, para depois a gente entrar nas questões que são de dificuldades teóricas que essa posição que você colocou é, tem que enfrentar, né? Você falou, olha, Davi, eu concordo, do ponto de vista pragmático, eu acho que você possibilitar a feitura, né, a realização de acordos, ela facilita o litígio, facilita a resolução do litígio, mas eu acho que aí tem uma meia dúzia de problemas teóricos que a gente tem que passar e problemas pragmáticos também que são subjacentes que a gente vai ter que enfrentar. Então, antes da gente entrar no cerne da questão, deixa eu te perguntar como é que isso entrou na jurisdição do Supremo pela primeira vez, e se eu não me engano, teu artigo coloca que foi o caso de Mariana, né, da barragem de Mariana, que meio que deu um grande start nisso daí. Como é que isso aconteceu? Vamos lá. O caso da barragem de Mariana, na verdade, ele não é o que deu start. O caso da barragem de Mariana, ele é o ponto mais recente desse fenômeno. E é um ponto que torna essa transformação uma transformação muito evidente. Eu quero destacar para o pessoal que está nos ouvindo três grandes casos, que eu acho que são casos, esses três, e um deles vai ser esse de Mariana, mas são três casos, por razões diversas, são uma excelente amostra do que está acontecendo. Inclusive, eu recomendo, já falei isso para alguns alunos, já falei isso para alguns colegas, que esses dois primeiros casos que eu vou mencionar, eles sozinhos geram tese de doutorado. Doutorado. A pessoa pegar este caso, eu vou examinar este caso e abordagem dogmática desse caso. O segundo deles dá umas 4 teses. O primeiro, talvez uma ou duas. O segundo, 4. Pelo menos. Se mergulhar mais, acha outros. Qual é o primeiro grande caso que eu gostaria de destacar? É o caso da ADO 25. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ADO número 25. Por que esse caso é um caso impressionante? Porque essa ADO é uma ADO que impugnava uma omissão do Congresso na regulamentação da Lei Candir, que é uma lei de distribuição de valores, olha, de direito financeiro, distribuição de valores entre os entes da federação. E essa ausência estava gerando muito problema. Pois bem, o Supremo, veja que coisa, o Supremo reconhece a omissão legislativa, ele diz que não consegue ele regulamentar, porque ele não tem capacidade institucional para isso. Ele, Supremo, simplesmente manda o TCU fazer essa regulamentação enquanto não viesse uma lei. Olha que coisa, o Supremo sai da jurisdição do Supremo e diz: TCU, enquanto não vier uma lei, quem vai regulamentar é você, porque você tem capacidade institucional para isso. Nesse meio tempo, os entes federativos fazem um acordo de como seria essa distribuição. E, Sobreira, esse acordo é homologado pelo Supremo nessa ADO. E tempos depois se edita a lei complementar. A lei complementar é editada. E, surpresa para ninguém, para surpresa de zero pessoas, a lei é o acordo. Quer dizer, o texto do acordo virou o texto da lei. Esse julgado ele é emblemático por diversos sentidos. Para um estudante, para um formado dos anos 90 do século XX, como eu, se eu saísse dos anos 90 e caísse para ler esse acordo agora, eu não conseguiria entender. Para mim seria um outro idioma. O segundo caso, que é muito emblemático também, é o caso do tema 1234 da repercussão geral do Supremo. O famosíssimo tema que cuida do fornecimento de medicamentos
não listados pelo SUS, quer dizer, não validados pelo SUS. Havia milhares de ações na justiça pleiteando medicamentos que não estavam no rol do SUS. Esse é um grande problema. Essa questão foi afetada no Supremo em repercussão geral, número 1, 2, 3, 4. E depois de anos, o Supremo, veja bem, os entes federativos envolvidos, Davi, fazem um acordo sobre isso, sobre quem é que, como é que fica isso tudo, acordo inclusive com questões processuais. Esse acordo, no acordo, observe bem isso, no acordo tem uma cláusula que diz: o Supremo homologando, caberá ao Supremo editar dois enunciados de súmula vinculante para que isso possa vincular a administração pública. Então, o acordo continha uma cláusula para o Supremo editar dois enunciados de súmula vinculante. O Supremo homologa esse acordo, as teses do tema 1, 2, 3, 4 estão lá. Quem estiver nos ouvindo, depois acessa lá. As teses do 1, 2, 3, 4 são as teses do acordo. O Supremo edita depois dois enunciados de súmula vinculante, dando cumprimento a esse acordo. E um dos grandes problemas do contencioso de saúde pública do Brasil, um dos grandes problemas é resolvido por acordo. E não é qualquer acordo. É a tese 1, 2, 3, 4, ela deve ter umas 4 páginas, Davi. Umas 4 páginas. Não sei se você já teve a oportunidade de examinar. Você pegar a tese, não é um site de súmula, é quase que um roteiro imensa. É uma regulamentação geral do tema. Isso resolvido por acordo com todos os entes públicos. Coisa muito impactante. Tirando a parte final, parecido com a tese que foi feita para os penduricalhos, né? Mas veja que o penduricalho é até pequenininha. É até pequenininha. E só que a dos penduricalhos não foi por acordo. Não foi por tirando acordo. foi o que eu falei, tirando a parte do acordo, né? E, e aí vem o terceiro caso, que é o caso de Mariana. O que esse caso de Mariana tem de diferente? E por que ele nos motivou a escrever o texto que eu lhe passei, eu e Leandro Fernandes? Pelo seguinte, o caso de Mariana é um caso que todo mundo conhece. Eu acho que todo mundo ouviu falar num acordo de Mariana, um acordo de 190 bilhões de reais, demorou, sei lá, 5 anos sendo negociado, 17 entidades envolvidas, o maior acordo da história do Brasil. Todo mundo sabe das proporções, assim, bíblicas do acordo. Beleza. Só que o aspecto que muda tudo aí é que não havia ainda nenhum processo no Supremo sobre esse assunto. Não havia recurso extraordinário desse caso. Um mero recurso extraordinário não havia. Esse caso ainda estava no plano do TRF 6. Ainda estava no plano do TRF 6. Inicialmente o TRF 1, depois o TRF 6 é criado, vai para o TRF 6. O STJ já tinha julgado um conflito de competência, mas não havia nenhum recurso extraordinário pendente. O acordo é feito e todos os envolvidos queriam que o acordo fosse chancelado pelo Supremo. Mas o Supremo não estava no caso ainda, não tinha sido provocado. E aí se tem uma ideia de pegar aquela previsão constitucional que fala de competência originária do Supremo, quando houver potencial conflito federativo, que existe lá no artigo 102, inciso 1, uma das competências originárias do Supremo é a das ações que têm potencial de conflito federativo. Pegou-se essa previsão e pegou-se uma outra previsão, essa que está no CPC, que é que permite procedimento de jurisdição voluntária para homologar acordo. Então, qual foi a tese? Um procedimento de jurisdição voluntária de competência originária do Supremo, com base no artigo 725 do CPC, que prevê esse procedimento de jurisdição voluntária, combinado com o 102.1 da Constituição, que prevê a competência nos casos de conflito federativo, se deu entrada num procedimento de jurisdição voluntária no Supremo para homologar esse acordo. E o Supremo homologou esse acordo. Homologou, o colegiado homologou.
o presidente homologou a de referendo, depois o colegiado homologou por unanimidade. Isso que aconteceu em outubro de 2024, para mim, é o ápice, assim, é o último estágio dessa evolução. Imaginar uma ação de competência originária do Supremo Tribunal Federal para homologar um acordo envolvendo entes federativos, competência originária, é mostrar como a jurisdição no Brasil mudou e como o papel do Supremo também mudou. Então, esses três casos me parecem emblemáticos. Há vários outros casos de solução consensual, mas esses três casos, pelas mais variadas razões, são uma boa amostra dessa transformação. Fred, eu lembro quando eu vi essa discussão pela primeira vez, eu escrevi até um ensaio lá pro Jota, que foi olhando, acho que para o caso do Marco Civil, não, Marco Temporal. Eu fiquei pensando, olha, até onde eu me recordo, né, o Marco Temporal teve uma decisão, e aí a decisão teve dificuldade de ser implementada, teve uma segunda decisão, aí tiveram que chamar o pessoal para a mesa, etc, etc, etc. E aí eu me lembrei lá de um problema subjacente de Marbury versus Madison, né? Olha, o que está me parecendo aqui é que a consensualidade está sendo adotada como um mecanismo de preservação da autoridade do tribunal. Em que sentido? Quando o Marbury versus Madison vai ser decidido, para quem está escutando a gente e não conhece a história, os bastidores, né? O John Marshall, presidente da corte, ele queria dar a decisão de vitória para o William Marbury, dando derrota para o secretário de Estado, James Madison. Só que ele ficou com medo de dar a decisão e a decisão não ser cumprida, né? E a corte que estava sendo construída, que estava com a autoridade sendo construída, que aí lembrando o Alexander Hamilton, acho que no Federalista 71, né? Não tem nem a bolsa, nem a espada. Aí a saída que ele faz ele dá aquela saída processual. Ele diz que ele faz uma inversão, né, do que a gente faz hoje. Ele começa a decidir no mérito para depois dar uma saída processual. Ele disse: olha, o Marbury, você realmente deveria ter o direito aqui, porque houve uma ilegalidade por parte do James Madison, mas eu não posso te conceder. Eu não posso te conceder porque o instrumento processual que você usou não era idôneo para o que você está buscando. Qual a semelhança que eu estou vendo aqui? Parece que o STF ele está olhando por às vezes, problemas que ele talvez tenha. E isso eu não estou falando que são todos os acordos, certo, Fred? Mas existem certos problemas que ele não vai conseguir dar uma decisão ancorada na Constituição que vai ter uma eficácia na prática. E aí ele achou melhor tentar chamar a galera para uma conversa para chegar a um resultado que vai ter eficácia na prática. Só que o contraponto disso é a gente olhar, e aí, como é que fica a Constituição num caso assim? Porque pelo menos foi a grande impressão que eu tive olhando para esse caso do marco temporal. Eles tentaram dar a decisão não foi bem recebida, a decisão não teve os efeitos práticos que se esperava. E aí eles meio que chamam para conciliação, tudo acho que foi conduzido pelo Gilmar Mendes, até onde eu me recordo. E aí eles chamam para fazer esse acordo, e aí nesse acordo eles meio que tentam achar um meio termo aí que agrade a gregos e troianos, ou que desagrade a ambos na mesma medida. Como é que tu enxerga essa percepção que eu coloco, de talvez que parte da ascensão desses acordos tenham vindo como um mecanismo de própria preservação institucional do tribunal? Eu acho que é uma boa hipótese para alguns dos casos. Eu concordo. Eu acho que isso realmente pode ter acontecido. Situações, situações em que qualquer decisão que se tomasse não resolveria de fato o problema. É, e aí uma solução consensual seria uma solução que pelo menos resolveria de algum modo o problema. Sendo consensual, você apaziguaria o conflito. Eu acho que isso pode ter acontecido. Não sei se vale para todos. Aí teria que investigar um a um, talvez um estudo
não é de sociologia, Não, eu acho que para mesmo, todos né? não. Eu conversei com o Miguel, lembro quando eu estava escrevendo um artigo, e ele mesmo me apontou um ou dois que contrariam a hipótese de que isso seria generalizado. Eu não acho que seja generalizado. Mas é um bom, eu acho que é uma boa hipótese. E agora veja, isso é muito comum, e aí pouco importa. Vamos abstrair que é o Supremo. Isso é muito comum para a solução de problemas estruturais, de qualquer natureza. Problemas estruturais de qualquer natureza, eles tendem a uma solução consensual, porque é uma solução que é viável do ponto de vista prático, exatamente porque foi construída consensualmente. O Supremo agora percebeu uma coisa que sempre existiu, mas ele percebeu agora e percebeu recentemente, isso não tem 6 anos, que ele conduz processos estruturais. E aí ele percebeu isso, tanto que nesse caso dos penduricários que você mencionou, não sei se você percebeu, mas um dos itens da decisão é este caso será processado como processo estrutural. O que significa mais ou menos dizer o seguinte: eu vou me valer das técnicas do que se convencionou chamar de processo estrutural para poder conduzir o caso. Então, acho que tem um bom ponto, é uma boa abordagem de um cientista político com seu, com seu talento, né? Conhecido talento. Fred, voltando agora, vamos para outras inquietações, né? Quando a gente fala na consensualidade, e aí tu já começou antecipando, você enxerga como se fosse um desdobramento natural da evolução da jurisdição no Brasil. Quando eu queria que a gente começasse afunilando, primeiro olhando para as ações que têm partes. Vamos para processos de controle concreto, não de controle difuso. Quando a gente está deliberando no âmbito de uma jurisdição constitucional e o Supremo permite um acordo, ele não estaria, em última instância, como guardião precípio da Constituição, negociando o sentido da Constituição? Quais são os limites aí para o que o Supremo pode Essa pergunta é chave. aceitar? Quais são os limites? É chave. Essa dogmática dos limites